Pessoal, aqui estamos na aula 14, né? Fazer o fechamento aqui dos streams APIs do Java 14. E aqui a gente vai finalizar, né, as últimas, focando mais no Redux, né? No Redux você tem outras funções importantes também para a gente trabalhar. Funções de término e funções de intermediário. Principalmente intermediário. Reduz é uma função de término, ele reduz tudo a um resultado, né? Tipo, fazer um acumulador, fazer uma média, são exemplos que a gente vai tratar aqui. Mas vamos tratar 3 exemplos do Reduz, pelo menos. E vamos fazer pelo menos alguns exemplos também trabalhando com distinct, né, com limit, com skip, limit, né, e outros, tudo bem? Que são funções intermediárias, né? Lembrando que a gente já trabalhou, já fechou, né, as de build, né, as funções de criação, né, das interfaces funcionais. Né? Já trabalhamos também com vários terminais, né, for each, né, count, min, max. E agora vamos fazer o fechamento com Redux, que também é bem utilizado. Beleza? Então com isso a gente fecha. Tudo bem? Aí a gente vai ainda depois tratar uma aula mais JavaScript, as mesmas ideias que a gente fez aqui, só que de forma resumida em JavaScript. JavaScript é uma linguagem puramente, uma linguagem, vamos dizer assim, mais funcional do que o próprio Java. Né? O Java seria mais uma linguagem O, que você pode programar funcional, e JavaScript é o contrário, é uma linguagem funcional que você pode programar O. É tipo o contrário dessa ideia. Né? Mas lembrando que nós estamos mais focados nos conceitos. Todos esses conceitos que nós estamos trabalhando de lambda, de interfaces funcionais, né, de reduce, de filter, todos tem também lá no JavaScript. Tudo bem? Zero functions e tal. Então a mesma ideia, né, são vendo linguagens diferentes para a gente ver que quando você sabe os conceitos, quando você sabe a base, né, facilita bastante a aplicação disso. Então, a ideia exatamente é essa. A ideia dessa disciplina de paradigmas é isso. Que você sabe os conceitos, sabe a base, sabe utilizar. A gente está usando o Java só como uma ferramenta de utilização, é como se você fosse aprender a dirigir um carro, né, e fosse dirigir com o Celta. Mas se você aprender com o Celta, você pode dirigir um Corolla, pode dirigir um Porsche, né, não tem problema. Então é a mesma ideia. Nós estamos treinando com Java, mas depois a gente pode trabalhar isso no Python, JavaScript, né? A gente está vendo o Java e o JavaScript porque são linguagens assim que já foram trabalhadas no curso, né? O Java ainda é uma linguagem muito forte, é mais usada, segundo a TIOB, né? Spring Boot está forte ainda, a parte back, né? Back-end, né? E tem a linguagem consolidada, já está na versão 14, né? No momento da gravação desse vídeo, então a gente está usando o Java. E depois a gente vai utilizar também o JavaScript, não essa parte, né? E depois finalizando as últimas aulas com a parte de imperativo, que é a parte que você conhece mais. Querendo ou não, a gente já vai ver aqui exemplos do paradigma imperativo também, né? Uma vez que a gente vai criar uma classe aluno para poder fazer um teste de Redux, né? Através de classe de objetos aluno. Então já vai também introduzir assim, já é uma linguagem multiparadigma, né? Querendo ou não, a gente vai introduzir um pouquinho esses conceitos também de OO que você já vê em técnicas de programação, né? E a gente está reforçando aqui na parte de paradigmas. Isso vai ser também reforçado lá nas nossas últimas aulas do curso e da trilha, beleza? Então eu vou agora mostrar aqui o código para a gente começar vendo pelo código, tudo bem? Depois a gente retorna lá para os slides. Vamos propor o código primeiro para a gente ver os exemplos, depois a gente volta para os slides, beleza? Vamos para o código. Então é o seguinte, pessoal, aqui no código a gente tem um exemplo aqui, que eu chamo até de outros, né? Tá aqui no Eclipse, né? Que ele vai mostrar várias outras funções, né? Intermediárias. Lembrando que são 70 funções, né? 7 estáticas. Né? Claro que a gente não viu todas, mas tá vindo as principais. As outras a gente pode sempre pesquisar, né? Na API do Java, né? Facilmente no Google você encontra, né? Você pode ver que a gente tem aqui aqui, ó. Se você pesquisar aqui Java, útil stream, por exemplo, você vai ver todo, né? Tu vai ter vários exemplos, ó, filter, map to int que a gente tinha visto, né? Nas aulas anteriores, para mapear para tipo primitivo, né? No caso integer, né? Aqui é para fazer um somatório desses caras. Esse aqui é um de término, né? Uma função de término, tá certo? Aqui tem muitos exemplos, é bem interessante também a forma que ele vai trabalhando. Então sempre dá para, como eu falei, que é só um overview das principais funções, né? Foram 3 aulas aqui e dá pra gente tá vendo bastante coisa, né? Basicamente tudo que a gente usa na prática, que a gente utiliza, né? Que a gente usa no DataPrev, no Sepro, a gente viu, né? Mas tem muito mais coisa, né? Aqui por baixo também que a gente pode também ir trabalhando, tá certo? Ó,
exemplos for each, esse aqui a gente vai ver ainda na aula de hoje, essa ideia de transformar um stream no collections, né? Que é esse collected, né? Collection.toList, então você transforma o próprio stream numa collection de volta, você precisa trabalhar com a coleção, né? Tem outras formas de trabalhar com esses terminais aqui também, a gente vai ver isso aqui, tá inclusive nos slides, tá certo? Ele mostra que a forma anterior, a forma com reduction, que é a forma que a gente vai trabalhar agora, a ideia dos parallel streams que a gente trabalhou na outra com reduction também, ó, tá certo? Então assim, claro que essas aulas aqui não tá esgotando, né? O que a gente vem trabalhar. Tá certo? Sempre acesse essas documentações, tá certo? Que é importante. Vou deixar o link lá na aula para que vocês possam estender, aprofundar esses assuntos. Certo? Mas vamos voltar para os exemplos, depois a gente volta para os slides, para fazer esse bate-bolazinho até a gente poder fechar esses últimos exemplos, né? Tudo bem? Das interfaces funcionais, streams APIs do Java. Então, pessoal, voltando aqui, por exemplo, para o código, né? Nós temos aqui esse exemplo outros, né? Esse exemplo outros, como eu tinha falado, a gente vai trabalhar com alunos, né? Tá vendo? Com a classe alunos. A classe alunos é uma classezinha relativamente básica, o nome do aluno, a nota do aluno, se ele teve bom comportamento ou não, tá certo? Já tinha trabalhado com ela nas aulas anteriores também, com esse mesmo exemplo. Tem dois construtores, hashcode equals, tudo bem? E a gente vai criar vários alunos, né? Com esses alunos a gente vai ir filtrando e trabalhando em cima deles, certo? Então, qual é a ideia aqui? Criar os 8 alunos, de A1 até 8, na raça mesmo aqui, né? Ana, Luna, as médias de cada um deles, 7.1, 6.1, 8.1, etc. Tudo bem? Não estamos nem usando a ideia de bom comportamento não, nesse exemplo específico. Criamos a lista aqui, né, com arrays.aslist, né? Ou seja, eu tenho os objetos, crio a minha lista através desse comando, né? A minha lista de alunos, tá certo? E vou trabalhar com distinct aqui, ó. No caso aqui, pessoal, ele vai fazer um alunos.stream, né? Ou seja, vai pegar o stream, né? Como você está assistindo aqui o stream de dados, ele vai pegar o stream de alunos, Ana, Luna, Gui, Gabi, Ana, Pedro, Gui, Maria, né? Aí no caso, ele vai fazer um distinct, ou seja, Ana e Ana, Pedro, né? A Ana e Ana no caso tá igual, Gui, Gui, né? Se tiver a mesma nota e o mesmo, tá? Então ele vai dar um distinct, tipo o select lá no que vocês viram em banco de dados, né? Tudo bem que ele dá um distinct nos elementos, só que esse distinct aqui, pessoal, ele vai se basear no hashcode e no equals, né? Para quem não lembra, o hashcode é o primeiro teste que ele faz. Se dois objetos têm o mesmo se tem hashcodes diferentes, eles não são iguais. Então, não são objetos iguais. E ele baseia isso aí pelo bom comportamento, pelo nome, se o bom comportamento existir, né, no caso, pelo nome, tá certo? E pela nota do aluno. Então, tem que ter a mesma nota, se tiver bom comportamento, o mesmo nome, ele vai fazer esse cálculo do hashcode. Às vezes, pode acontecer, isso acontece no hashing, estudo de dados bem interessante, usado em outras coisas, que você tem dois objetos diferentes, mas que dão o mesmo hashcode. Isso pode acontecer, tá certo? Um hashcode bem básico, por exemplo, a primeira letra de um nome, né? Então, Ana e Alberto, ele começaria com a letra A. Então, eles têm o mesmo hashcode, mas eles são diferentes. Aí, por isso que tem o equals. O equals ele vai realmente lá dentro do objeto, testar cada propriedade dele. Aí, ele demora mais tempo, ele tem um overhead computacional maior. Então, por isso que ele faz o hashcode primeiro e depois que ele faz isso. Tá certo? Uma coisa importante, quando você manda imprimir um objeto que não tem toString, né? Ele sempre imprime o hashcode dele. Né? Isso é interessante também. Então, você manda imprimir um objeto e depois faz esse teste. Se eu comentar esse hashcode aqui, né? Ou então se eu der comentar esse cara aqui, por exemplo. Tá certo? Depois a gente comenta, tá certo? E dá um return 1 aqui, por exemplo, um return alguma coisa assim, ó. Return 1, tudo bem? E se você for imprimir esse cara aqui, ó, aqui no outros, né? Se a gente for imprimir esse A1 sem toString, né? Na verdade, eu volto aqui para o aluno, eu não posso ter o toString, porque eu tenho o toString aqui. Se eu não tiver ele acaba imprimindo o hashcode dele, quer ver, ó? Isso aqui é uma curiosidade, não tem muito a ver com o assunto, mas tem a ver com a parte de orientação a objeto, tá certo? Então, voltando aqui para o outros, né? Nosso exemplo, se você mandar imprimir aqui um sysout, né? A1, né? Sem toString, né? Sem toString, do puro e simples como está aqui. Se a gente mandar executar, vamos tentar fazer isso. O outro não está aqui, então vamos para cá. Você vai ver só para a gente ver o exemplo, depois a gente volta para a nossa vaca fria, né? Tudo bem? Ó, ele vai acabar imprimindo, ó, 1, ó. Tá vendo? 1, tá vendo? Ó? Porque esse 1 é exatamente o hashcode dele. Então o hashcode é aquele elementozinho que ele imprime, tá certo? Na hora que você vai que você manda imprimir um objeto, né, de uma classe que não tem toString. Por isso que a gente implementa toString para fazer isso, tá certo? Então vamos voltar lá e vamos corrigir tudo, né? Vamos tirar isso aqui. Vamos tirar isso aqui. Ctrl barra, beleza? Para tirar.
E vamos eliminar até porque daria erro porque o retorno está ali, né? Beleza? Então ele vai fazer esse teste, o hashcode do equals, né? Se você não tivesse esses caras aqui, ia dar problema. Você pode até perceber isso aqui, ó. Se você deixar o hashcode padrão e o equals padrão, ele vai pegar o endereço de memória. Se ele pegar o endereço de memória, para ele, dois objetos, mesmo que tenham o mesmo nome, o mesmo comportamento e o mesmo nota, né? Mesma média, mesmo que tenha tudo isso, eles vão, para ele vai ser elementos diferentes. Tudo bem? Então aqui, ó, se a gente executar esse cara, ele não vai, o distinct dele não vai funcionar, tudo bem? Ele vai acabar imprimindo ano e ano, tá vendo? Ó, o distinct, ó, ano e ano, ó, não vai funcionar, tá certo? Você precisa do hashcode e do equals para tanto, tá certo? Senão ele não vai funcionar. Então voltando aqui no aluno, você precisa desses dois caras. O próprio Eclipse, né, todas as ideias, o VS Code que a gente já usa, o NetBeans que já utilizou também, todos esses caras, ele já tem automático, certo? Alguns, na prática a gente vê que alguns a gente utiliza às vezes a biblioteca do Apache para gerar esse hashcode sequence, que elas são um pouco mais performáticas, tudo bem? Mas as próprias IDEs, né, todas as que eu já utilizei, todas elas já geram automático para você. Se você colocar aqui source, né, se você botar aqui, ó, gerar getSets, né, que a gente já conhece, o hashcode equals, tá vendo? Gerar hashcode equals, né, ele consegue fazer. Então você fala aqui, ele não está mostrando aqui na gravação, mas se você apertar, tem um file, o edit e o source, né, aqui em cima, né? Aí se você clicar no source, né, você tem uma das opções aí embaixo, logo gerar getSetters, né? Você pode gerar o hashcode e o equals, beleza? Para isso. Então ele gera automaticamente para você. Aí voltando aqui, pessoal, para o nosso exemplo do outros, né? Então agora que tem o hashcode e o equals implementado, ele vai conseguir realmente fazer o distinct de forma bem interessante, né? Tirando os elementos iguais, né? Claro, se você tiver uma nota diferente, ou um nome diferente, uma letra diferente, maiúsculo, minúsculo, para ele vai ser diferente, então ele vai acabar imprimindo, tá certo? Então no caso específico aqui, ó, ano e ano duas vezes ele não vai imprimir, né? Gui não vai imprimir duas vezes, tem a mesma nota e tal. Então se a gente executar o outro de novo aqui, ó, aqui no Eclipse, ó, executando de novo, você pode perceber aqui, ó, que ele não vai, ó, Ana, Luna, Gui, Gabi, Pedro e Maria. Ele não repetiu a Ana, né? Ele não repetiu o Gui, tá vendo? Ó? Tá certo? Não repetiu. Por causa do distinct aqui, ó. Então, o distinct tem essa diferença de eliminar os repetidos, né? De forma bem simples, né? Aí tem o skip, né? Tá aparecendo até SQL, né? Skip e o limit, né? A gente usa muito isso aí em SQL. Aqui ele está juntando tudo. Isso é a grande força aí da programação funcional, né? Você fazer essa junção de funções, essa conjunção de funções, né? Então você pega o seu stream, você tira os elementos repetidos, você pula dois caras, você limita dois e você imprime na tela. É lindo demais, tá, pessoal? É realmente bem a lágrima dos olhos aqui, né? Então assim, cuidado que isso aqui tem diferença, né? Se você limitar primeiro e depois dar o skip, né? Ele vai fazer diferença. Se você também botar o distinct depois, né? Tudo tem diferença. Ele faz uma ordem de primeiro para o último, né? Tá certo? Então ele pega os diferentes, pula dois caras, né? E limita em dois, né? Se a gente executar, já tinha até executado já, mas não tinha explicado. Você vai perceber, ó, que ele limitou em dois, ó. Pulou os dois primeiros, Ana e Luna, e aí ficou no Gui e Gabi. Tá vendo? Ó? Se você aumentar aqui pro limite 3, tá bem? E executar, ó, ele vai imprimir os três próximos, ó, Gui, Gabi e Pedro. Gui, Gabi e Pedro. Tem que ter cuidado para não colocar aí talvez um limite muito grande. Tudo bem? Mas aí ele filtra também. Porque ele vai imprimir todos até o último, né? Então ele vai pegar do Gui, que é pular 2, né? Pular Ana e Luna, que os dois primeiros, por causa do skip, né? Vai imprimir todos até lá, no final. Beleza? Então tem esse exemplo aqui, voltar para 2 também. Lembrando que alterando, né? Vai dar respostas diferentes, né? Porque ele vai sempre do primeiro até o último, né? Executando. Né? O for each é terminal, todos esses são intermediários. Então, o distinct ele retorna no stream, que no caso, se você pode clicar no mouse, se você botar o mouse em cima, ele vai abrir a janelinha e vai mostrar. Não dá pra, ele mostra aqui na gravação, mas ele mostra, certo? É o stream, aí depois o skip retorna no stream, o limit retorna no stream, e é só o for each, né? Que é void porque ele é terminal. Beleza? Aqui é a mesma raciocínio, certo? Só que a gente está usando um cara novo, né? Que é o take while, né? Faça enquanto. Então ele vai fazer enquanto a nota for maior do que 7. Então quando ele bater na nota menor, no caso aqui, né? Ele vai parar, certo? Então no caso aqui, ó, faça enquanto, né? Então ele vai fazer o Gui 8.1, a Gabi 8.10, o Pedro 9 e a Maria 10, né? Tudo bem? Ó, pegando aqui o exemplo, né? Ó, ele não vai pegar o 6.1 no caso, né?
tá certo? Então ele vai pegar, como você pode perceber aqui, né? O aluno é 6.1, né? Então ele vai pegar só notas acima de... ele vai pegar os streams distintos, né? Diferentes, vai pular 2, né? No caso, pular esses 2 primeiros, né? Então enquanto for maior do que 7, né? Então 8, 10, 7, né? Ele pegou todos porque todos são maior do que 7. Mas se a gente pegar bem aqui esse cara, ó, tá vendo esse exemplo aqui? Tá aqui 6.1 para ele, só pra gente diferenciar aqui a Ana, né? Vai mudar um pouquinho a resposta porque eu tô mudando, vai acabar aparecendo Ana 2 vezes porque eu tô mudando a nota dela, né? Aqui a Ana, né? E a Ana, né? A Ana 7.1 e a Ana 6.1, porque são anos diferentes, porque como são notas diferentes, ele vai acabar achando que são diferentes, ou distintos, né? Mas aqui ele só mostrou 2, 8.1 e 10. Por quê? Porque ele achou a Ana 6.1 e parou, tá certo? Então ele só faz até encontrar. Então até encontrar é fácil, né? Enquanto você não encontrar, né? Lembrando que se você botar o paralelo stream, você tem que ter cuidado porque pode pegar em ordens diferentes. O stream não vai pegar em cima para baixo, né? Nessa ordem que foi inserida mesmo, tá certo? Deixa eu voltar aqui para o exemplo anterior. 7.1, né? Para fechar. Então pronto. Então são esses, pessoal. Então é o distinct, é o skip, é o limit, né? É o take while, né? E tem outros, tá certo? Tem outros também que podem ser trabalhados. Mas esses aqui são bastante utilizados. Vamos agora trabalhar em cima do reduce, né? O reduce também é um bem interessante, tá certo? Vamos voltar aqui para os slides, a gente vai aqui para o reduce. Aqui já é outro exemplo, aqui é o reduce, tá aqui o reduce, né? Ó, a gente já viu aqui tudinho, já viu o for each, né? A gente já viu aqui o map, a gente já viu o filter, todos esses exemplos a gente já viu. Agora a gente vai fechar agora com o reduce, né? E fechar com aquele exemplo que eu mostrei já, que é a ideia do collect, né? Do último ponto collect, né? Que você pode transformar a sua stream em uma coleção de volta, né? Isso é interessante, você pode pegar um stream, né? Transformar no map, o mapa transformar numa coleção de volta, né? Tá certo? É uma maneira interessante de fazer isso. Você pode fazer o que a gente chama também de atachamento aqui com esse grouping by, né? dos elementos. Também é interessante fazer isso. Através do collect também, que essa ideia do collect no final, pessoal, também é terminal, é só para poder você transformar de volta na coleção, né? Como a gente pode verificar aqui, ó, collect, né? Ó, a operação terminal que executa uma redução mutável nos elementos do stream, né? O coletor constrói o resultado usando a função de acumulação e combinação. Collect, né, pode ser usado para reduzir um stream a uma coleção, né? A classe unitária de collection também tem vários algoritmos implementados. ToList, né, group by, tem exemplos aqui. Então você pode transformar de volta uma coleção, no caso aqui numa lista, né? Tá certo? E aqui você está transformando esse cara no map, né? Fazendo um agrupamento, no caso, move, né? E diretor. Filme e diretor, tá certo? Então você está criando aqui, no caso, um mapa. Olha como é interessante esse exemplo. Você tem um mapa, você está criando um mapa, né? Voltando a ser um mapa através de um stream, né? Você tem uma lista de moves aqui, aí você transforma ela no stream, aí dá um collection nela e faz um group by aqui, ó, né? Onde a ideia aqui desse group by é exatamente você ter aqui uma lista de filmes, né? Para o diretor, né? O nome aqui é o diretor, get diretor, que retorna um string, né? Então no caso aqui o get diretor seria a chave do mapa, né? E o move em si, né? Seria a lista de filmes daquele diretor, estaria ligado a esse mapa. Então em uma linha de comando você faria que você teria que fazer, sei lá, em 6, 7 linhas de comando, sem usar aqui o paradigma funcional, né? Se você tivesse que montar essa estrutura de mapas, né? Dando put, né, em cada elemento, né, e colocando essa lista dentro dos elementos. Então é uma parte bem interessante, né? Mas vamos aqui para o Reduce primeiro, fechar o Reduce, depois a gente vai ver aqui os outros, que é o Flash Map, né? Flat Map, que é outra forma de função também, que ele achata os elementos, tudo bem? E vamos ver as exceções do Optional, que é muito usado também, bem interessante, né? Essa parte de Optional também é bem legal, que é uma forma de você tratar vazios, quando você não tem, para evitar no point exception, essas coisas, tá certo? A parte de exceções referentes a isso. Esse aqui já tinha visto na aula anterior, né? Que é a parte dos streams primitivos, né? Para você fazer os streams. Você pode usar o map to int, map to double e outros, né? Tem vários outros tipos, né? Ó, você pode ver aqui também outros exemplos aqui, ó, de count, get max, get min, né? Que você pode trabalhar em cima desses mapas, tá certo? Então, bora tentar ver agora o Reduce, depois a gente fecha com esses últimos exemplos, né? E realmente dá um overview bem interessante. Todas as principais aqui, posso dizer, as principais aqui, disparado, né? As principais funções de Stream API do Java. Voltando aqui para o nosso exemplo, pessoal, nossos exemplos. Vamos para os exemplos de Reduce, né? Ó, são 3 exemplos de Reduce,
Tudo bem, ó? O primeiro exemplo é o mais conhecido, é o extremamente o mais, né? Que inclusive que está no slide também, que é o exemplo de acumulação, de acumulador. Tudo bem? Onde o Reduce, no caso aqui, né? Ele vai receber aqui dois parâmetros, né? O acumulador e o elemento, né? O elemento e o acumulador. Esse cara aqui vai sempre acumular esse outro cara. Na verdade, você vai dizer a função que vai acontecer, né? São dois parâmetros, né? O AC e o N. E a lógica aqui é pegar AC mais N, tá vendo? Então ele vai sempre acumular. Então, por exemplo, vai pegar esse 1 aqui, aí vai ficar. Aí você pode passar ou não um elemento de uma semente, um elemento inicial, né? Tá certo? Se você não passar, ele vai desconsiderar. Então ele vai pegar aqui o AC que não foi passado, mais 1. Aí na próxima vez, o AC é 1 e o 2, aí 3, né? Aí a próxima, 3, mas o que já tinha sido acumulado 3, 6. Então ele vai somando. Aqui é o somatório, o acumulador básico que a gente aprendeu lá em Lógica de Programação 1, só de forma agora funcional, tá certo? Então ele vai somando esses elementos até dar. Então aqui nós temos, né, o exemplo aqui, ó, nums, né, que são os números, parallel string, que ele vai pegar de forma paralela, né, vai quebrar, aí reduz, soma e get, né, é uma forma de ser feito. Então ele vai tentar somar esse cara e retornar. Tem que ter cuidado com o parallel string, porque o parallel string ele vai quebrar em vários, né, tá certo? Então tem que ter cuidado. Por exemplo, se você usar o parallel string aqui embaixo, nesse cara que você está dando uma semente de 100, ele vai somar 100 em todos os paralelos que ele fizer. Então a gente vai até fazer esse teste depois, vai ver que não vai funcionar o total 2, caso você use o parallel string passando um elemento desses aqui, tá certo? Tem que ter cuidado, que é um erro comum de ocorrer. Então bora aqui pro Reduce 1, né? Depois a gente vai pro Reduce 2. Aqui, ó. Vou ver o console, ó. 45, 145 e 30, né? 45, 145 e 30. O 45 foi exatamente porque foi a soma desses, se você somar aqui dá 45, né? Que foi exatamente essa soma que ele fez, o Reduce soma, né? Tá vendo? Que foi essa operação aqui de acumulação, né? Ponto .get. O outro aqui, né? Stream, né? Reduce sem soma. Ele acaba dando também aqui esse valor total 2, né? Só que ele fez 145 porque ele somou com esse 100. Tem que ter cuidado se botar esse parallel stream aqui, ó. Ele vai acabar dando mais de 145, que era o esperado, né? Por quê? Porque ele vai paralisar e vai somar 100 em todas as sementes, ó, 945, tá vendo? Porque ele quebrou em 8, né? Então ele acaba não funcionando. Então tem que ter cuidado para não usar o parallel stream quando você tem uma semente inicial. Se você não passar a semente, ele considera como zero. Como você está considerando como zero, aí não tem muito problema, tá certo? Aqui está dando o get é só para poder retornar o inteiro, né? Tá certo? Mas se você tirar, eu acho que ele também desenrola aqui. Não, ele não vai conseguir desenrolar não. Já que aqui porque como você não passou o parâmetro inicial, né, ele não considera que esse cara é um inteiro, tá certo? Aqui como você passou 100 como inicial, se aqui não tivesse nada a ser somado, aí ele já consideraria como 100, então ele funciona. Aqui você tem que ter o get, no outro não. Isso é importante entender, tá certo? Na redução, né? Aqui. Então o Reduce sempre faz isso, é um terminal, né? Ele vai pegar esses elementos e vai reduzir eles a 1, tá certo? Ó, ele vai reduzir eles a um elemento, mas nem sempre a gente sabe que elemento vai depender dessa função que você vai implementar aqui, tá certo? Aí aqui ele está imprimindo aqui, ele está pegando o stream, né, filtrando só os elementos maiores que 5, né, reduzindo, fazendo a soma desses caras, e se presente ele soma, porque aqui pode acontecer de você botar maior do que 10, por exemplo, não vai ter ninguém, né? Aí como ele não vai ter ninguém, aí ele não imprime, né? Quando isso acontece, ele retorna o que a gente chama de opcional, né? Isso pode ser empty. Vamos ver aqui nos slides, que fica mais fácil de entender, ó. A gente pode perceber aqui o seguinte, ó. Pode ocorrer aqui, nesse resultado, né, do acumulador, que ele faz o mesmo acumulador, tá vendo? Que é o exemplo mais comum do Reduce, né? Mas a gente pode perceber o seguinte, essa parte das exceções e valores nulos, né? Pode ocorrer de uma transformação do Reduce se você não tem nenhum valor verdadeiro, né, para aquela redução, né? Aí ele vai retornar um que a gente chama de optional empty, tá vendo? Que é esse cara aqui, ó. Então a gente tem que se preparar para isso, tá certo? Aí você tem forma de trabalhar com isso. Você tem esse or else, né? Você tem o if, né? Se tem resultados e tal. É para evitar o null pointer, tá certo? Então aqui, por exemplo, se presente, né? No caso, if present, né? Se tem elementos presentes, ele imprime, senão não faz nada. Então, por exemplo, se eu passar ali elementos maiores do que 10, por exemplo, que eu não vou ter nenhum, porque o maior que eu tenho ali é 9, né? Então ele não vai dar erro nem nada, tá vendo? Aqui no final ele vai só imprimir, ó, não vai imprimir o terceiro elemento, tá certo? Tá certo? Se eu voltar aqui ao original, que é maior do que 5, né? Opa, você pode perceber que ele vai, sem nenhum atrapalho, né? Ó, retornar os 3 elementos 30, né?
Só os elementos maiores do que 5, tá certo? Então o if present é interessante para isso, para ele não dar erro, não dar problema, né? Caso você não tenha nenhum elemento a ser impresso. Tudo bem? Ó? Porque no caso aqui a gente poderia fazer tipo um for each, né? Que seria o caso mais básico que a gente já tinha visto, né? Deixa eu ver aqui o reduce aqui. Ou então é só imprimir mesmo, né? Deixa eu ver. Não é for each porque retorna só um elemento, né? A gente poderia tentar imprimir esse cara. Reduz soma aqui, não retorna o inteiro, né? Ele não vai aceitar. Então vai ter que retornar o inteiro aqui, mas aí poderia dar erro, né? Ó. Se você retornasse o inteiro aqui, ó, integer, vamos tentar fazer a forma anterior. Depois a gente volta o código para ficar mais. Integer ali foi o total da UI aqui. Não tem problema. Você vai conseguir. Certo, ponto get aqui, ver se ele consegue retornar. Beleza, e vamos dar um system no UI, certo? Só que a gente vai tentar não retornar nada para ver o que vai acontecer, certo? A gente ver como é que seria. Por isso que esse if present é muito usado, é bem interessante, tá certo? Se a gente executar esse código, ó, 30, beleza e tal, porque tem elementos, né? Agora se eu botar maior do que 15, que não vai ter ninguém maior do que 15, né? Aqui voltou para aquele código, ele dá erro, tá vendo? Ó, no such element exception, no valor presente, tá vendo? É esse que a gente quer evitar, que é exatamente esse a ideia do opcional. Então por isso que a gente não faz assim, tá certo? A gente normalmente faz assim, ó. Né? O mais correto realmente é fazer o if present ali, ó, que é o exemplo básico lá que a gente tinha visto. O for each não está errado, né? O if, for each não dá certo, pessoal, porque é para uma coleção, não é uma coleção, é um elemento só, né? O reduce ele reduz para um elemento só, ó. O nome já está dizendo, né? Tá certo? Então esse aqui seria o código realmente mais correto, mais completo. Certo? Voltando aqui para o próximo exemplo do reduce, tá certo? Pra gente trabalhar. Nós temos aqui outro exemplo com os alunos, né? Da mesma ideia. Aí aqui nós temos aqui transformando numa lista normal. Aí nós temos, vamos pegar só quem é aprovado. Aí depois vamos transformar só a nota, né? Depois vamos fazer o acumulador. Então aqui já é um exemplo mais real, né? Tudo bem? Que é você fazer o quê? Um filtro de só aprovados, né? Mapear só as notas dele, reduzir esse somatório dessas notas, né? E imprimir se caso exista. Né? Só notas acima de 7. Aquela mesma ideia. Eu poderia passar um cara que não retornasse nenhuma nota, então ele não imprimiria porque ele não estaria presente, né? Tá certo? Então aqui é um reduce aqui mais real, né? Onde você pode, onde no caso aqui você pode, ó, dar 25 aqui por causa das casas decimais, é 25.20, né? Seria os elementos que ele teria, né? Se fosse todas as notas aqui, por exemplo, se eu não filtrasse aqui, por exemplo, né? Para os aprovados, ó, né? Também pegando aqui o exemplo lá, que é o curso lá do Code 3R, né? Que a gente está pegando o exemplo, a partir dele, adaptado dele, né? Aí a gente roda aqui, ó 31.3, seria a nossa média aqui, nesse caso, né? Específico, tá certo? Que ele pegou todas as notas agora e dividiu pela quantidade de notas, tá certo? Então aqui é uma forma mais completa, né? Onde você filtra, você faz o mapa, né? Para pegar só números, você reduz ele para o somatório, né? Que é somar os elementos, ó, né? Pegar todos os elementos lá as notas, no caso, né? E somar e depois imprimir, né? No caso 1 não precisou, porque no caso 1 já eram inteiros, né? Tá vendo? É só uma de lista. Isso aqui já é um caso mais real, porque ele está pegando objetos da classe aluno, né? E fazendo essa composição, essa concatenação, tá certo? E o último exemplo, pessoal, do Reduz, né? Um exemplo mais complexo aqui no caso, é um exemplo de média, né? Tá certo? Pode fazer a média desses caras. Então ele não faz mais aquele básicozinho que é pegar o AC, vírgula, né, AC, foi dois exemplos que foi aqui, o AB, né, A mais B no caso, né, e aqui o AC, ó, ACN, AC mais N, só somar os dois, né, que é somatório, fazer o reduz para somatório. Aqui já é uma média, né, aí a média já é um pouco mais complexa, porque você tem que somar as quantidades e somar os elementos e dividir, né. Aí para isso você tem que implementar essa classe média aqui, ó, tá certo, uma classe um pouco mais inteligente, onde, por exemplo, o adicionar ele retorna a média, né, o get valor, tem que se combinar a média, você passando duas médias, como é que você combina essas duas médias, ele mostra isso, né, através do método estático, tá vendo? Ó? Como é que você combina duas médias, né, e aqui tem uma sacada legal, porque é o seguinte, ó, no teste médio, ó, se você ver aqui, ó, a média, né, que a média, a gente vai ter um teste da média aqui, só não tem, a média teste, não tem muito a ver com esse assunto, mas é importante, porque é o seguinte, ó, você pode ter uma lógica interessante aqui, né? Que é você, sei lá, adicionar elementos, tá vendo? Você adicionar elementos aqui
na média, né? Você tem aqui a média, aí você vai adicionando aqui elementos nessa média e ele vai retornando a própria média. Aí se adicionar, ele retorna a média, tá vendo? Né? É um truquezinho, né? De OR, tá certo? Então você pode ir adicionando, né? De forma cascateada, entendeu? Então você tem a média, você cria uma média, já adiciona esse elemento na média, já adiciona esse. Então já soma os caras, já diz que a quantidade é 2, é a mesma coisa aqui. Então você faz uma combinação, aí você pode combinar essas médias, tá vendo? Então combinar a média desse cara com esse cara aqui, tá certo? Então aqui você tem tipo 2 alunos com 2 médias diferentes, aqui tipo, se a turma fosse só 2 alunos, a média da turma seria a combinação desses dois. Isso tudo é para o Reduce funcionar, porque o Reduce ele precisa dessa função, ó, de combinar, né? Então o que essa função ela iria fazer, né? Era exatamente combinar essas médias, tá vendo? É combinar essa ideia dessas médias. Teria outra função aqui que é adicionar, né? É dado uma média aqui, eu vou adicionando elementos, essa nota nessa média, que é como se fosse o acumulador. Eu teria o acumulador e teria ao mesmo tempo combinar, tá certo? Aí a lógica aqui, por exemplo, eu filtraria todos os aprovados, eu pegaria só as notas dele, e no Reduce aqui é um pouco diferente, né? O Reduce, desses outros Reduce que a gente trabalhou aqui, ó, tá vendo? Os Reduce que a gente trabalhou aqui vai ser com essa fórmula aqui, ó, tá vendo? O Reduce aqui, ó, como é que seria? Seriam 3 parâmetros que você passaria nesse Reduce, ó. Você tem até a forma aqui, né? Que é o que você tem como passar esses 3 parâmetros, tá certo? Pro Reduce, né? Que são funções bifuncionais, né? Que você tem que passar. Que são esses bioperadores aqui, tá certo? Então você vai passar aqui, por exemplo, a média, que é o construtor, né? Que é tipo um inicializador, tudo bem? Você vai passar aqui o calcular médio, tá certo? Que é esse cara aqui, que vai adicionar e vai passar o combinar média. São os 3 parâmetros que vai passar para esse cara, para que ele possa aí fazer essa acumulação. Até poderia fazer uma coisa mais simples, quebrando isso aqui em duas funções, né? Uma para somar todas as médias e outra para somar a quantidade, entendeu? Você poderia até fazer uma coisa mais simples, e depois combinar as duas para dar a média, ficar até mais simples. Mas para ficar realmente uma coisa funcional, de uma linha só, né? De uma função só, resolver tudo, né? Para fazer dessa forma, aí você teria que realmente fazer essa lógica aqui de combinação de médias, tá certo? Você teria que fazer esse raciocínio, né? Tá certo? Aqui seria tipo somatório, né? Aqui inicialização, somatório e combinação. Aí sim ele consegue calcular a média da turma. Então é um exemplo aqui um pouco mais interessante, mas só vou mostrar que o Reduce não fica só baseado, né? Só fixo nessa parte não. Beleza? Aí para fechar aqui, pessoal, então com isso a gente fecha, né, a parte de Streams API em Java. Fica aí para quem quiser se aprofundar aquela parte de trabalhar em cima da própria API do Java, né, que tem. Beleza? Então a gente vai para a vinheta e quando retornar a próxima aula a gente vai para ver os exemplos de JavaScript.